Eu fiz uma entrevista para trabalhar de caixa de supermercado, mesmo depois de ter construído uma carreira de sucesso, de ter ensino superior, de ter tido a minha empresa. E apesar de eu não ter sido contratada, isso foi muito bom para confrontar o meu ego e para me dar lições sobre humildade. Você já vai entender onde que eu estou querendo chegar com essa conversa. Existe uma coisa estranha sobre as nossas escolhas. Às vezes, a gente só descobre o preço delas muito tempo depois de a gente ter feito ela. E algumas custam dinheiro, relacionamento, tempo, paz, oportunidades. Algumas também custam a pessoa que você acreditava que era. Isso aconteceu comigo. Uma escolha ruim também pode transformar completamente a maneira como você enxerga a vida. Eu perdi muito dinheiro depois de fazer inúmeras escolhas erradas. Precisei recomeçar minha vida praticamente do zero. E se eu pudesse voltar atrás, com certeza eu faria escolhas diferentes, se eu soubesse o que eu sei hoje. E durante muito tempo eu só imaginava que o que aconteceu na minha vida foi só uma tragédia financeira. Mas hoje, com o olhar de quem sobreviveu à tragédia, eu quero trazer um outro ponto de vista para vocês. Eu quero falar sobre a pessoa que você se torna, ou a possibilidade de você se tornar uma pessoa melhor depois de tragédias que acontecem na nossa vida. Hoje eu quero falar com vocês sobre o preço das nossas escolhas, sobre ego, identidade, sobre o que acontece com a pessoa que a gente acreditava ser e o que a gente faz com a nova pessoa que a gente precisa se tornar depois de grandes perdas. Vamos falar sobre essa capacidade que o ser humano tem de se adaptar e de se transformar. E assim, se você chegou de paraquedas aqui nesse vídeo, eu perdi tudo que eu tinha em apostas. Eu sofri uma grande tragédia financeira por causa das minhas escolhas. E eu fiz aqui tipo uma série sobre as perdas que eu tive financeira. Se você quiser entender melhor sobre essas perdas, aí tem todos os vídeos no meu canal, você que escolhe. Mas a partir de agora, a série de perdas em apostas acabou. Eu começo aqui a trazer outros tipos de assuntos, outros tipos de pensamentos. Eu quero falar mais sobre esses pensamentos profundos, filosóficos, porque eu sou uma pessoa que gosta de pensamentos profundos. Eu contei aqui a minha história de recomeço. Eu parei há 3 anos de apostar e tive que passar por toda a fase do luto das perdas, do recomeço, de parar de apostar, de conviver com essa questão do vício. E aqui eu tô mostrando meu recomeço. Eu aluguei uma kitnet, mostrei ela já, uma boa parte dela. Continuarei mostrando tudo para vocês, inclusive o meu dia a dia. O único motivo para não enviar isso. Que isso? Oi, bom dia. Isso aí é vinho? Você estava bebendo aqui? Eu tenho pensado sobre isso, sobre o preço das nossas escolhas. Muitas vezes a gente ignora completamente as consequências, por conveniência também, por querer ficar ali naquele lugar onde você acha que é o melhor lugar, é o lugar mais confortável, é a zona de conforto. Isso também tem um preço. Escolher alguma coisa tem um preço, não escolher também tem um preço. Quando você escolhe alguma coisa, você inevitavelmente está abrindo mão de outra. Quando você escolhe permanecer, você está abrindo mão de outra história que você poderia viver. Eu poderia lá atrás não ter escolhido jogar e a minha vida teria sido completamente diferente, mas por algum motivo eu me envolvi com jogos. Por todo esse emaranhado que é a vida, esse entrelaçado, até as pessoas que a gente conhece, você consegue observar que a vida ela tem seus mistérios realmente. Eu acredito que tudo que acontece é para acontecer. Também acredito que a gente já vem com um destino para a Terra. Se a gente está aqui vivendo o que vive, é sim para a gente aprender e para com isso usar essas lições para ajudar outras pessoas. Porque se você olhar pela essência da vida, isso faz muito sentido. Claro que essa questão de a gente já tem um destino pré-determinado, eu acredito nisso, mas eu sei que tem muita gente que não acredita e está tudo bem. Cada um tem a sua crença
conforme o que estudou, conforme o que leu, conforme as suas influências da família, da sociedade. Existe milhões de possibilidades do porquê alguém pensa como pensa. Eu penso dessa forma. E como o canal é meu, trago aqui os meus pensamentos. A gente gosta de imaginar que existe a melhor escolha, mas eu acredito que não existe escolha perfeita, e sim existe escolha e consequência, que foi o que aconteceu comigo. Eu escolhi jogar e as consequências foram devastadoras para a minha vida. E o que eu iria escolher fazer com aquilo, com aquela experiência que eu vivi, só dependia de mim, das minhas atitudes. Por isso que tem aquela questão. O problema não é o problema é como você reage ao problema. Eu acredito muito nessa frase. Se hoje você me perguntasse, Bruna, qual foi o teu maior erro? Com certeza eu iria responder que foi ter me envolvido com jogos de cassino. Foi isso que me levou a ladeira abaixo. Mas de forma contraditória foi também isso que me ensinou as maiores lições da minha vida. Eu só sou a pessoa que eu sou hoje devido a tudo isso que aconteceu e a forma como eu lidei com tudo que aconteceu. O fundo do poço te ensina lições que nenhum topo da montanha jamais vai te ensinar. Então, quem foi lá para o fundo do poço, de certa forma, tem um privilégio. O privilégio de ser forte, de ter construído, caso tenha desejado, uma pessoa forte, uma pessoa que pode acontecer certas coisas na minha vida que outra pessoa pode ficar super abalada e eu não vou ficar. Porque essa dor emocional, ela me lapidou. Eu gostava muito de imaginar que eu era como um diamante. O diamante, ele só vai virar diamante sob pressão. Então, todas essas analogias são coisas que eu trouxe para minha vida para me fortalecer. Uma pessoa só cresce sob pressão. Então, teve momentos que eu pensei, nossa, é um privilégio estar passando por isso. E o que eu aprendi de mais valioso nisso tudo? Eu aprendi a ser forte quando não tinha outra opção. Aprendi a economizar dinheiro. Aprendi sobre resiliência. Aprendi a procurar saída. Aprendi a sobreviver um pouco. Isso é muito importante no Brasil. Sobreviver com pouco. Aprendi a controlar os meus impulsos de compra ou de consumismo. Aprendi a economizar e aprendi o valor do dinheiro. Eu aprendi também o valor de coisas que nenhum dinheiro compra, que é, por exemplo, a valorização da minha família. É algo que eu mudei completamente a percepção que eu tinha sobre a minha família. Eu aprendi a olhar as pessoas de forma diferente, com uma forma mais empática, mais profunda. Eu sempre tive esse meu lado da empatia aflorado, pelos animais, pelas pessoas, mas hoje eu gosto mais de pessoas do que eu gostava antes. Tem uma coisa que eu percebi. Quando a gente passa por um grande sofrimento, a gente percebe que a gente não sabe nada sobre a vida. Quando você não passa por nada, você acha que você sabe tudo, que tudo tem uma explicação conforme a tua cabeça, mas o que aconteceu comigo me desmontou inteira. Eu descobri que eu não sabia de nada. Eu descobri que eu não podia opinar em nada, que eu não podia dar aquela minha opinião furada sobre algumas coisas que antes eu achava que eu tinha capacidade de opinar. Aprendi também a não julgar as pessoas, porque eu não sei a história que se passa por trás da vida dela. Todo mundo tem uma história. Você julgar o outro de forma rasa, simplesmente olhando para ela e imaginando, no lugar dela eu faria diferente. E o que você acha de fazer no teu lugar? No teu lugar você pode fazer diferente, no dela não, porque você não conhece a história dela. Tem todo um contexto por trás, você não sabe da infância dela. Para a pessoa tomar uma decisão na vida, existe um histórico por trás, realmente. Até mesmo, por exemplo, psicopatas só são psicopatas porque alguma coisa aconteceu com eles. Porque o cérebro deles é diferente, coisas que às vezes não tá no nosso alcance conseguir compreender aquilo. Tem muitas coisas que vão além da nossa compreensão. Eu lembro de um episódio em que eu estava já, no momento que eu estava vendo que minha vida estava totalmente perdida, que eu estava muito abalado financeiramente. Teve um dia que eu fui na praia e eu tive uma experiência, eu morava em Floripa, eu fui pra praia para desaparecer a minha mente, porque eu estava sentindo uma coisa tão esquisita que eu nunca tinha sentido. Foi uma experiência única na minha vida e muito dolorosa. E eu estava lá na praia e eu enxergava tudo cinza. E naquele dia eu imaginei, nossa, isso aqui deve ser o submundo, isso aqui que deve ser o inferno. Imagina viver nisso.
nessa situação mental e tudo estava dentro da minha mente. Todo aquele inferno que eu estava vivendo, a forma como eu estava enxergando o mundo tão cinza, era algo mental. Tanto que depois eu voltei para casa e eu tive um ataque de pânico. Horrível, porque o ataque de pânico ele é assim, ele é o pensamento acelerado. O nosso pensamento, quando tu tem ataque de pânico, ele vai muito além do que você consegue controlar. E acelerou o meu coração também, e tanto que eu lembro que eu estava caminhando na grama para tentar controlar os meus pensamentos, porque eu já tinha anos de prática de meditação, eu sabia que eu precisava controlar meus pensamentos, e eu precisava controlar os pensamentos e também tentar controlar porque eu iria ter um ataque cardíaco devido ao aceleramento dos meus pensamentos. E aquele dia foi muito marcante para mim, porque eu percebi o quanto os nossos pensamentos afetam a nossa vida. Ataque de pânico é puramente o excesso de pensamentos. Então, tu imagina o que os nossos pensamentos podem fazer na nossa vida. Ciúmes, por exemplo. Ataque de ciúme é coisa do nosso pensamento. A pessoa pensa coisa que nem existe e ela cria dentro da cabeça dela. Então a gente vive em um mundo imaginário. É um fato que toda a nossa vida é construída através da nossa imaginação. Eu só tive as experiências que eu tive por causa do erro que eu cometi. E eu falei no começo do vídeo sobre trabalhar em caixa de supermercado, porque o meu primeiro emprego que eu procurei é de caixa de supermercado. Caixa de supermercado em cidades maiores, eu morava em Cascavel, tem uma média de 300 mil habitantes, é mais fácil de você conseguir um emprego. E o tempo, a carga horária, ela é boa. Eu queria muito um meio período, assim, porque eu precisava de tempo livre para estudar o mercado digital. E eu resolvi engolir o meu ego e fazer essa entrevista de caixa de supermercado. E apesar de eu não ter sido contratada, só que eu fui para testar o meu ego. Eu usei muito toda essa minha experiência de perdas para me colocar em um lugar bem abaixo do que a minha mente acreditava ser. E isso me fez crescer muito como ser humano. Isso também me fez questionar quem nós somos sem a nossa identidade, sem o que o nosso ego cria de nós. Porque nós todos criamos uma persona. E essa persona é criada pelo nosso ego. Quem eu sou? A partir do momento que eu nasço, eu já sou nomeada. Meu nome é Bruna. Então, isso já começa ali a surgir o meu ego. Ah, meu nome é Bruna, eu tenho o meu brinquedo, eu tenho o meu irmão, eu tenho a minha família. Isso tudo a gente começa a criar a nossa personalidade e a nos identificar com isso. Então, eu era identificada com um tipo de Bruna. E quando eu perdi tudo, eu não tinha mais aquela Bruna. Eu tive que reconstruir uma. E é essa questão. Quem você é sem o teu título, sem a tua formação, sem a tua profissão? E isso começou a trazer para mim também uma certa humildade de que eu não sou a minha profissão, eu não sou os meus diplomas, eu não sou a Bruna que eu fui. E a melhor forma de você viver a vida é você desapegando de todos os teus títulos, de todas as coisas que você acredita ser. Porque em algum momento, quando você não for mais aquilo, você não vai sofrer tanto. Mas claro que isso é muito difícil de fazer. No próprio budismo, eles falam, o apego é o que traz o sofrimento. A gente é apegado à nossa situação. A gente é apegado à nossa profissão, aos nossos relacionamentos. E quando tudo desmorona, quando tudo se transforma, a gente sofre. Eu tive que fazer um grande desapego quando eu vendi meus móveis, quando a gente perdeu o carro porque ele foi apreendido. Foi um desapego assim muito profundo. Quando eu vendi todas as minhas coisas, eu tinha uns quadros, umas telas de uma artista lá de Cascavel maravilhosa e eu tive que me desapegar. E eu mandei fazer aqueles quadros exatamente do meu gosto pessoal. E quando eu tive que me desfazer, me doeu muito. Tudo que a gente compra, a gente tem um certo apego. E esse desapego também me transformou em uma pessoa melhor. Claro que hoje eu sou apegada a novas coisas. Eu tenho minhas coisas aqui e a gente acaba se apegando. Se você tem que se desfazer de alguma coisa, é difícil. Mas o grande problema, o que traz sofrimento para a nossa vida é o apego. Então eu trouxe essa consciência de quem somos nós quando a gente não tem mais nada. Você continua sendo uma pessoa importante, uma pessoa que tem valor, mas por atribuir o nosso valor a coisas e a dinheiro, a gente acha que perdeu o valor.
E infelizmente perante a sociedade a gente perde sim valor quando a gente perde dinheiro, porque o dinheiro ele é importante para nossa vida. Se você for sair até com amigos seus e você não tiver dinheiro no final para pagar a conta, você vai perder tua credibilidade. Você é capaz até de ser expulso daquela roda de amigos. Então, o dinheiro é importante. Mas, se você perder todo o seu dinheiro, como que você vai lidar com isso? Por isso que tem também a questão do ser. Que ser é mais importante do que ter. Porque se você perder tudo, o que vai ficar é você. Você com você mesmo. Você com as tuas roupas. E como que você vai refazer a tua vida? Como você vai recomeçar e transformar isso? E se transformar numa nova versão sua, ainda melhor, porque é possível fazer isso. E eu decidi me transformar em uma pessoa melhor. E claro que você pode me achar uma péssima pessoa, mas também você não me conhece. Mas eu falo por mim mesma, da Bruna que eu era e para a Bruna que eu sou hoje. Por que eu tô falando isso? Porque se você perdeu as suas coisas, você pode se transformar numa versão melhor de si mesma. Eu acho que a grande dor nossa é perceber que a nossa identidade ela é construída em cima de coisas que a gente pode perder a qualquer momento. Então, fortalecer esse nosso ser desprendido das coisas é importante. Você saber qual é o seu valor como ser humano, porque aí nada te abala à tua volta, mesmo que você não tenha dinheiro. Se você chegar em um ambiente sem dinheiro, o que vai definir o que as pessoas vão pensar de você é a forma como você se comporta. Ninguém precisa saber que tu não tem dinheiro, a não sei que tu vá para um lugar que tenha que pagar uma conta e você não tenha dinheiro. Mas só de estar num lugar, o teu comportamento vai fazer com que as pessoas se aproximem ou não de você. Se você se comportar como um coitado, né, um ser lá coitado, as pessoas vão notar essa energia. Se você se comportar como uma pessoa que está passando apenas por uma fase, isso tudo dentro da tua cabeça, tá? Porque é tudo na tua imaginação. E até você ficar imaginando o que os outros estão imaginando de você, é tudo tu que está imaginando. Às vezes a pessoa não está imaginando nada sobre você. Por isso que eu falo que o nosso mundo é construído através da nossa imaginação. E sabe quando foi que eu parei de sofrer? Foi no momento que eu decidi abandonar aquela Bruna que eu acreditava que eu era. Quando eu decidi abandonar todos os pensamentos sobre o que eu tinha perdido lá para trás. Parei de olhar para o passado e comecei a pensar no futuro. O que eu vou fazer daqui para frente? Porque você não tem mais controle sobre o que você perdeu. Perdeu, perdeu, mané. É isso. E é daqui para frente o que você vai fazer, o que você vai construir, como você vai se comportar. Não importa o que você fez no teu passado. Você tem uma página em branco a partir do amanhã. A partir do momento que você decide que a página em branco começará a ser escrita. Você já ouviu falar aquela frase que a única constante na vida é a mudança? A única coisa que tu pode contar na vida é a mudança e a morte. Porque as coisas mudam o tempo todo. Você pode ter uma condição financeira boa hoje, mas nada impede que alguma coisa aconteça e amanhã depois você não tem mais essa condição financeira. Nada garante. Você tem um relacionamento hoje, você ama a pessoa, o tempo vai passando, pode ir se desgastando. Você tem um emprego X, pode acontecer alguma coisa lá que você nem imaginava que poderia e de repente você não tem mais um emprego e todos os planos que você fez com aquele emprego não existem mais. Então a mudança ela é constante. E essa aceitação da mudança é que vai fazer com que você não sofra tanto. E eu comecei a aceitar as mudanças que tinham acontecido na minha vida. A aceitação foi um dos grandes fatores de diminuição do meu sofrimento. Comecei a aceitar que eu tinha perdido tudo, comecei a aceitar o meu novo padrão de vida, comecei a aceitar que eu morava naquele lugar que eu estava morando naquele momento. Você percebe então o quão fluida é a vida? Como a gente está aqui para que mudanças aconteçam o tempo todo? Para que a gente não fique engessado em ser quem somos? E amadurecer é exatamente isso, é você entender que você não vai ser sempre a pessoa que você foi um dia e que você precisa encontrar formas de abandonar essas suas versões antigas, para você renovar ela. Então, se você tinha uma condição X em algum momento e hoje você tem outra, você não se tornou uma pessoa pior, você tem a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor.
uma pessoa ainda mais próspera do que um dia você foi. Isso é uma energia. É você acreditar, é você colocar os teus pensamentos de forma intencional para que você crie essa nova realidade. E como que eu fazia isso? Eu cuidava muito dos meus pensamentos. Porque eu estava em um momento, eu estava lá financeiramente quebrada, estava, né, sem dinheiro, não via possibilidades, eu estava no fundo do poço, mas eu comecei a cuidar dos meus pensamentos, a transformar eles e reverter eles para algo positivo. Por exemplo, eu estava lá lavando a louça e começava a surgir pensamentos negativos. E eu controlava os meus pensamentos, de forma consciente eu fazia esse exercício. Eu tô aqui lavando a louça, começou a surgir preocupações na minha cabeça sobre as minhas contas, meu carro foi preendido, eu tô na merda, não sei o que, não sei o que. Isso é pensamento negativo, já traz aquela energia ruim. Porque pensamento gera sentimento, sentimento já te deixa mal. Por isso que muitas pessoas também entram em estados muito maléficos por causa dos próprios pensamentos. Os pensamentos nos destroem. Eu intencionalmente conseguia reconhecer aqueles pensamentos e eu revertia eles. Por exemplo, eu notava, um pensamento negativo, nossa, estou pensando assim. E eu começava a pensar diferente. Começava a pensar, por exemplo, eu sou merecedora das melhores coisas do mundo, eu sou uma pessoa abençoada, eu tenho possibilidade de mudar a minha vida, eu sou capaz. Isso é apenas um episódio que aconteceu e eu sou capaz de mudar a minha vida, a minha história. E se você também quiser ir além, você pode trazer a tua presença para o momento, exatamente para o momento presente, que é o mindfulness. Você está lavando a louça e você começa a sentir a água gelada batendo nos teus dedos e você começa a descrever aquilo mentalmente. Água gelada, espuma, nossa, como faz espuma esse detergente, o tanto de exercício que eu fiz desse jeito. Eu estava lá lavando a louça, agora eu tô lavando um prato. Tipo assim, vem aquelas cargas de pensamentos negativos terríveis. Agora eu tô lavando um prato. Nossa, como faz espuma esse detergente? Ó, essa esponja, como ela é amarela? E esse verde? Tipo, eu começava a pensar outras coisas para quebrar aqueles pensamentos, entendeu? Você consegue parar esse fluxo de pensamentos negativos. Você interrompe eles, você tem que transformar a tua realidade. E hoje em dia, para mim, ter um pensamento negativo é muito raro. E eles passam porque a gente começa a condicionar nossa mente a pensar positivo. Você reprograma, isso é uma reprogramação mental. É você aprender a controlar os seus pensamentos. Vamos aprender a não transformar o pior capítulo da nossa vida em uma sentença. Você pode ter feito 1 milhão de coisas erradas, de escolhas erradas, isso faz parte da vida. O que importa é como você vai lidar com tudo isso. Você pode decidir o que você vai fazer com aquilo que aconteceu com você. É algo clichê, mas é a realidade. E o que eu fiz aqui na minha kitnet de comemoração, quando finalmente tive meu primeiro final de semana? Vou mostrar para vocês. Hoje eu resolvi pedir uma pizza e vou abrir um vinho. Eu moro do lado da Argentina, né? Então aqui os vinhos, eles são um pouco mais baratos. Marcos James. Eu estou morando sozinha após 9 anos sem morar sozinha. Então é a primeira vez que eu estou comendo uma pizza na minha casa e tomando um vinho. Quando a gente passa por muitos desafios, a gente começa a valorizar outro tipo de coisa. Tipo, eu não me sinto sozinha. Eu me sinto muito livre. E eu tô, por incrível que pareça, muito feliz por eu ter me mudado e por eu estar no meu processo de superação. Como é bom tomar um vinho depois de todas as tragédias, depois de 4 anos almejando esse momento que eu estou vivendo. Eu não acredito que eu caminhei até aqui para viver esse momento e pensar que eu nem queria permanecer aqui no planeta Terra há 4 anos atrás, que eu sofria todos os dias pelas coisas que aconteceram na minha vida. Muito bom, meus amigos. Eu vou curtir meu sabadinho. Eu mereço e eu superei muita coisa até aqui. Então, um brinde.